difícil a gente entender por que o crente, o igrejado, o congregado, o gentil, porque crente todo mundo é, todo mundo crê em Deus, que Deus existe, todo mundo é. Nada existe de especial em crente igrejado e crente desigrejado, porque é tudo a mesma coisa. Ninguém vai para o céu, não é crente que vai para o céu e descrente vai para aquele outro lugar que eles condenam, não existe. Deus nunca disse isso ao seu povo no livro da lei, Deuteronômio 28 e 29, as bênçãos de leis, pelas leis, cumprimento da lei, e as maldições pelo não cumprimento, pela desobediência. Deus já determinou o castigo para a desobediência. E Deus nunca disse que eles seriam castigados eternamente. Porque até que Cristo viesse, eles eram castigados sempre pela desobediência. Mas quando eles voltavam, se arrependiam, Deus voltava a trabalhar com eles, os abençoando novamente. E não era um castigo eterno. E depois que encerrou o livro da lei, que Deus deu a lei a Moisés, acabou. Essa lei, a mesma lei que Deus deu no Monte Sinai, permaneceu até que Cristo viesse. Nada foi alterado, nada foi aumentado na lei. Deus não colocou um tormento eterno na lei. O castigo que ele disse no Monte Sinai permaneceu até Cristo. Porque era o castigo por desobediência. E um castigo nunca é eterno, é uma correção temporária. Para corrigir o erro, para fazer a pessoa deixar aquele erro. Mas o gentil, o crente, o igrejado, ele traz o medo às pessoas por um tormento eterno. Fazem de Deus mentiroso. Porque Deus não disse que o castigo era eterno e eles dizem que o castigo é eterno. Então o que a Bíblia diz a respeito disso? Deus diz uma coisa, o homem diz outra. Porque quando Deus disse a Adão, o dia que comerdes do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. Aí veio o dito cujo e disse para Eva, não morrerás. Ele desmentiu o que Deus disse. A palavra da verdade que Deus disse, ele cumpriu. Porque Adão morreu depois, ele disse, não morrerás. E Eva acreditou no que ele disse. E o apóstolo Paulo escreve a respeito disso, que nos últimos dias, alguns, apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. É o que esse pessoal é hoje, todos, sem exceção. Sem exceção. Eles dão ouvidos a espíritos enganadores quando eles dizem que Deus vai mandar a sua criatura para um tormento eterno. Eterno. Se ele disser que todo aquele que não crê será castigado, não corre tanto risco, porque gentil não recebeu nenhuma lei para ser obedecido, mas o povo de Israel sim, este povo sim. Por isso Cristo veio para eles, para corrigir eles do erro, para que eles se tornem uma nação santa. Gentil não. Mas se eles dissessem que a pessoa seria lançada num tormento, numa fornalha por um tempo determinado, eles estariam se referindo ao povo judeu. Mas que fosse assim, mas não um tormento eterno, como está escrito no livro do Apocalipse. As traduções errôneas de João Ferreira de Almeida, os que deram ouvido a Agostinho, o infernista que criou o inferno. Então a verdade é essa, que Deus nunca criou este tormento, o castigo eterno. Ele criou sim o castigo, porque Cristo veio falando do castigo, onde o fogo não apaga, o bicho não morre. Esse é o castigo, mas nunca é eterno. Castigo nunca é eterno, mas o crente se gaba de
Parece que ele tem prazer em dizer inferno por toda a eternidade. Fazem de Deus um mentiroso, fazem de Deus um ditador, um terror, e dizem que Deus é amor. Deus é amor. Deus amou tanto a sua criatura que morreu em seu lugar. Não, mas Deus é fogo consumidor. O amor de Deus, a graça de Deus, o sangue de Cristo derramado na cruz, para este povo não é suficiente. Eles precisam fazer aquilo que Deus não ordenou. Para depois, quando chegar lá em cima, falar, ó Senhor, está aqui, ó. Nós trouxemos todo esse povo para Ti, porque nós os ameaçamos de um tormento eterno. Se fossem julgados por isso, eles mereciam o tormento eterno, se existisse, por serem mentirosos. E por fazer de Deus mentiroso. Mas pela graça sois salvos. Assim é.